E aí, as boas-vindas a mais essa nossa análise. Bom, para sair daquela fase iniciante na programação em Apex e chegar num nível de verdade avançado, dominar os conceitos de orientação a objetos é, literalmente, o único caminho. Então, o nosso grande objetivo aqui é destrinchar toda essa arquitetura de um jeito bem prático e direto. Aí sempre bate aquela dúvida: será que é preciso ter uma mente de outro mundo ou ser um gênio da computação para entender a orientação a objetos? De jeito nenhum. A verdade que é bem fascinante, aliás, é que a nossa vida no dia a dia já é organizada exatamente desse jeito, como a gente vai ver agora. Então vamos mergulhar direto nisso. Nossa jornada vai passar por 6 pilares: a receita e o bolo, comportamentos na prática, o construtor, protegendo o cofre, individual ou compartilhado, e para fechar, as ferramentas prontas do Apex. Esses passos vão quebrar aquele assunto que parece um bicho de 7 cabeças em partes super lógicas e muito fáceis de gerenciar. Ponto número 1. A receita e o bolo. Classes e objetos. Olha só que contraste legal entre um pedaço de papel sem graça e uma sobremesa deliciosa na nossa frente. A classe ali do lado esquerdo é só um molde, um projeto, sabe? É a receita do bolo. Já o objeto na direita é a instância real na memória. É o bolo pronto. A receita só define o que o prato vai ser. Mas o objeto é a coisa real, tangível, que a gente de fato criou a partir daquela ideia. Trazendo isso para o código, definir uma classe pessoa ali com espaço para nome e idade é simplesmente escrever a receita. Agora, criar o objeto P1 com o nome Monique e a idade de 34 anos, bom, aí significa que uma pessoa real acabou de nascer na memória do sistema. É a materialização exata daquele conceito abstrato. Avançando para o número 2, comportamentos na prática, os famosos métodos. Deixando a confeitaria um pouquinho de lado e entrando numa simulação de conta bancária, é super importante notar que, sem uma ação, a classe fica lá, só guardando dados de um jeito totalmente passivo. E é aí que entram os métodos. Um método é uma ação, um comportamento ou uma lógica que o objeto pode executar. Basicamente, os métodos são os verbos da nossa programação. Numa conta de banco, esse método representa o comportamento de verdade do dia a dia, tipo movimentar o dinheiro. E isso que a gente está vendo ilustra de um jeito brilhante o que é essa ação. Quando acontece a chamada do método depositar, colocando aquele valor de 100 ali, a conta sai da inércia. Ela passa a agir dentro do sistema, somando esse 100 ao saldo total. Ou seja, a classe deixa de ser um arquivo de dados qualquer e ganha vida de verdade. Número 3 na nossa lista. Nascendo pronto, o construtor ou a fase de inicialização. Imagina abrir uma conta no banco ou criar um perfil numa rede social. O ideal é que tudo já nasça configurado, prontinho para usar, sem ter que ficar arrumando dado por dado depois, né? É exatamente para isso que o construtor serve no código. Ele é chamado no exato milissegundo em que a palavra new aparece. É aquela fase de setup imediato que dá o primeiro respiro de vida para o objeto, já definindo as regras do jogo desde o instante zero. Olhando aqui, fica bem claro como a vida sem um construtor é meio chata. Do lado esquerdo é um processo super tedioso e que abre margem para erro. A gente cria a instância primeiro numa linha e só nas de baixo vai preenchendo o nome. Já do lado direito, o lado direito é o já nascer pronto. Usando o new pessoa e já passando o nome ali entre parênteses, a gente foge dessa bagunça e já cria a instância direto com os valores fundamentais. Chegando ao número 4, protegendo o cofre, os modificadores de acesso. Pensa no caos absoluto que seria, num banco de verdade, se qualquer cliente pudesse simplesmente andar até a mesa da gerência, abrir o sistema e mudar o próprio saldo direto para 1 milhão. Sem chance, né? Então, o ponto crucial aqui é que os modificadores controlam, com uma precisão cirúrgica, quem pode acessar o quê. Quando a gente declara que a variável do dinheiro é private, a gente garante que só a lógica de dentro da própria classe consegue mexer nela. Isso impede alterações diretas, trancando de vez a porta do nosso cofre virtual. É exatamente por isso que a gente tem aquela regra de ouro intocável. Evite deixar tudo público. Protege seu código. Esconder os dados mais sensíveis dentro da estrutura da classe é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de manter esse cofre digital blindado contra qualquer erro ou até mesmo ação maliciosa. Número 5. Individual ou compartilhado. A clássica batalha entre instance e static. A gente pode dizer com tranquilidade que essa etapa é o teste definitivo para quem está saindo do nível iniciante. Do lado esquerdo, a instância representa a conta corrente pessoal de alguém. Ela é totalmente independente. Se uma conta ficar zerada, a da outra pessoa continua intacta. Mas do lado direito, o static é como se fosse todo o dinheiro guardado no grande cofre do Banco Central. É um valor da instituição inteira e, por isso, todo mundo no sistema compartilha. E o grande alerta para quem programa é justamente esse. Variáveis do tipo instance vivem dentro do objeto e não são compartilhadas de jeito nenhum.
Já as variáveis static vivem na fundação da classe inteira. E olha, misturar esses dois pilares sem entender a diferença é um dos erros mais comuns e mais perigosos no Apex. Entender bem essa linha divisória muda completamente o jeito como o código flui. E o nosso número 6, ferramentas prontas do Apex, as classes embutidas. Aqui dá até um alívio, viu? Afinal, ninguém merece ter que fazer todas as receitas de bolo do zero todo santo dia para cada projetinho novo. O próprio Apex já entrega um monte de ferramentas incrivelmente bem feitas e prontas para o uso. Coisas como textos com as strings, números no formato integer ou decimal e controle de datas. Tudo isso já está lá, com a massa pronta e assada. É literalmente pegar da prateleira e jogar no código. E usar essas classes prontas é super elegante. Esse exemplo mostra como é simples criar uma lista para guardar vários nomes em sequência. Em vez de ter que desenhar um banco de dados complexo do absoluto zero, a gente usa essas ferramentas nativas que fazem todo o trabalho pesado nos bastidores sem a gente nem ver. E para amarrar toda a nossa análise e ver o quadro geral, aqui a gente tem um ciclo de vida perfeito de um objeto. No passo 1, a conta nasce com a mágica do construtor, já com 100 de saldo. No passo 2, a conta age. Ela chama o método depositar e ganha mais 50. E no fim, no passo 3, a gente consulta o saldo, que está blindadíssimo pelos modificadores de acesso, devolvendo exatamente os 150 de forma totalmente segura. E isso nos traz para o fim da nossa exploração de hoje, deixando uma pergunta no ar. Se no maravilhoso mundo da programação tudo é, no fim das contas, uma grande receita esperando para ser executada, qual vai ser o próximo bolo fantástico a ser assado? Agora é a hora de colocar a mão na massa, criar as próprias classes e dar vida a sistemas incríveis. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.